de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, da 14ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos traz a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, bispo do século V da nossa era cristã. E traz como título: Aqueles que estão de fora, queiram ou não, são nossos irmãos. Ouçamos atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrumento para a nossa formação, instrumento de instrução para a nossa vida de fé. Irmãos, exortamo-vos instantemente à caridade, não apenas entre vós, mas também em relação aos que estão de fora, quer sejam os ainda pagãos e descrentes, quer se tenham separado de nós, e de modo que, professando conosco a cabeça, separaram-se do corpo. Sintamos pesar por eles, irmãos, porque eles continuam sendo nossos irmãos. Quer queiram, quer não queiram, são nossos irmãos. De fato, só deixariam de ser nossos irmãos se deixassem de dizer Pai Nosso. Assim, o profeta falou de alguns. Aqueles que vos dizem, não sois irmãos nossos, respondei, sois nossos irmãos. Observai de quem se poderia dizer isto? Será que dos pagãos? Não, pois nem os chamamos de nossos irmãos segundo as Escrituras e o modo de tratar da Igreja. Será que dos judeus que não creram em Cristo? Lede o apóstolo e notai que quando fala de irmãos, sem mais, somente se refere aos cristãos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? E em outro trecho, vós cometeis a iniquidade e a fraude, e isto fazeis contra irmãos. Por conseguinte, aqueles que dizem, não sois nossos irmãos, estão nos chamando de pagãos. Por isso, eles querem batizar-nos de novo, declarando que não possuímos o que dão. Por conseguinte, seu erro consiste em negar que somos seus irmãos. Mas então, por que nos disse o profeta? Quanto a vós, respondei-lhes, sois nossos irmãos, a não ser porque reconhecemos neles aquele batismo que não repetimos. Não aceitando nosso batismo, eles negam que somos seus irmãos. Nós, porém, não repetindo o deles, mas reconhecendo-o como nosso, dizemos, sois nossos irmãos. Se eles disserem, por que nos procurais? Que quereis de nós? Respondamos, sois nossos irmãos. Mesmo que nos digam, podeis ir embora, nada temos convosco. Pelo contrário, nós temos muito convosco.
nós confessamos o mesmo Cristo e assim devemos estar em um só corpo, sob uma só cabeça. Portanto, nós vos suplicamos, irmãos, por aquelas mesmas entranhas da caridade, cujo leite nos alimenta, cujo pão nos fortalece, isto é, por Cristo nosso Senhor. Com efeito, é agora a ocasião de termos para com eles grande caridade, muita misericórdia, rogando a Deus por eles, a fim de que lhes conceda sobriedade de pensamento, para caírem em si e enxergarem, porque nada absolutamente tem a dizer contra a verdade. De fato, apenas lhes resta a fraqueza da animosidade, tanto mais enferma quanto mais julga possuir maior força. Assim, pela mansidão de Cristo, nós vos conjuramos, suplicando em favor dos fracos, dos sábios segundo a carne, dos puramente humanos e carnais, mas ainda nossos irmãos, que frequentam os mesmos sacramentos, embora não conosco, mas os mesmos. Eles respondem um só amém, embora não conosco, mas o mesmo. Portanto, derramai diante de Deus por eles o âmago de vossa caridade. Amém. Irmãos e irmãs, ouvimos esse texto belíssimo do comentário sobre os Salmos de Santo Agostinho, que vem chamar-nos a atenção para a realidade de que todos nós batizados, que nos dignamos chamar Deus de Pai, todos nós somos irmãos. Santo Agostinho escreve esse texto diante da realidade já presente na sua época, de homens e mulheres batizados e batizadas, mas que se afastaram da Igreja de Cristo, se afastaram da comunidade dos apóstolos. Pelas heresias, criaram grupos, outros grupos, para falar do Evangelho e saíram da unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. Criaram para si seitas, grupos, criaram para si comunidades que não queriam mais e não aceitavam mais a comunidade dos apóstolos, aquela que começou a grande igreja, como sua mãe. Santo Agostinho deixa claro aos seus contemporâneos que mesmo eles tendo se afastado, continuam sendo nossos irmãos e merecendo nossa misericórdia, nosso cuidado, nossa oração. Não deixam de ser nossos irmãos porque viraram as costas para nós, porque afinal de contas continuamos sendo filhos do mesmo Pai. E ainda que tenham virado as costas para a Igreja, a Mãe, mesmo que tenham virado as costas para a comunidade fundada, querida por Cristo, a Mãe também nunca deixa de amar seus filhos e não rejeita seus filhos porque é rejeitada. Dessa forma, meu irmão, minha irmã, também no nosso tempo encontramos uma diversidade de comunidades que surgiram muitos anos depois da Igreja já ter se estabelecido. Muitas comunidades do tempo da Reforma Protestante, muitas comunidades posteriores a outras
reformas dentro do próprio protestantismo, são nossos irmãos. Não estão unidos a nós na mesma doutrina, mas também chamam a Deus de Pai. De algum jeito, de alguma forma, são filhos da igreja, que de certo modo a rejeitam, não a acolhem, não a aceitam, mas que continuam sendo amados pela igreja e devem ser amados por nós, mesmo não pertencendo à nossa Igreja Católica. Ou melhor, mesmo não aceitando pertencer à nossa Igreja Católica. Aqueles que foram validamente batizados são nossos irmãos. Aqueles que foram validamente batizados, lembra Santo Agostinho? Nós reconhecemos o batismo deles, mesmo que eles, por causa da soberba, não reconheçam o nosso. Somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, somos filhos da mesma Mãe. E assim devemos nos comprometer cada vez mais por promover a unidade, por promover o amor, por nos respeitar mutuamente, por nos acolher mutuamente, de modo que um dia sejamos novamente um só rebanho, sob o poder, a graça e a bênção do mesmo pastor e único, nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta terça-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você mais uma vez a rezar comigo a Nossa Senhora, nossa querida intercessora. Maria é nossa pedagoga, nossa professora. Sim, porque ela nos toma pela mão e ela nos indica a quem devemos adorar, nosso Senhor Jesus Cristo. É ela que aponta para o seu Filho amado, mostrando quem é o Senhor de todas as coisas. E é ela também que toma em suas mãos nossos pedidos, preces e agradecimentos para apresentar a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma terça-feira verdadeiramente abençoada. Que você possa sentir a presença de Deus em sua vida, possa enxergar Jesus também nos irmãos que você encontrar. Não tenha medo dos obstáculos que terá que enfrentar. O Senhor está sempre com você. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.